paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estou voltando aqui com um novo vídeo para vocês e uma nova palavra da parte de Deus. A palavra de hoje se encontra em João, capítulo 6, versículo 60. Nessas palavras, podemos entender que muitos dos discípulos de Deus, aqueles, quando Jesus pregava, se juntavam em torno a ele para escutar sua palavra. Muitos deles não suportavam as palavras de Jesus, achavam que era muito forte para suportar e acabavam abandonando os caminhos do Senhor. A palavra nunca mudou, a palavra é a mesma. Arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos estão pregando um evangelho muito fácil, mas a porta para entrar no reino dos céus, ela ainda é estreita. Aquela larga é a porta que leva ao caminho da perdição. Então vamos meditar nessas palavras que Deus está transmitindo através desse vídeo. Abram, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Porque as pessoas querem escutar um discurso muito fácil, muito leve, muito suave para os seus ouvidos, para amaciar o seu ego. Mas as palavras do Senhor é dura, sim. O discurso pode ser duro, mas esse discurso duro é que vai levar você para o caminho da salvação, não para o caminho da perdição. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Se eles acham que aquele discurso era duro, imagina eles vendo o Filho do Homem, o Filho de Deus, subir de onde ele estava primeiro. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita, porque o Espírito que Deus nos dá quando nós fazemos a nossa confissão, quando nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a graça em Cristo Jesus e somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebemos o dom do Espírito Santo de Deus. Glória. Então, o Espírito vive da vida e a carne de nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Aqueles que acreditavam em Jesus e aquele que deveria entregar Jesus na mão daqueles que queriam crucificá-lo. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. É o Senhor que toca através do Espírito Santo e você chega até Jesus, aceitando essa graça,
para depois ir para o Pai. Ninguém pode vir ao Pai senão pelo Filho, Jesus Cristo. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Porque os caminhos do Senhor não é só alegria, paz e felicidade. É um caminho espinhoso, é um caminho difícil, mas creia que é nesses caminhos, quando o inimigo quiser tentar contra a tua vida, é que o Senhor vai te tirar no meio das aflições para te dar a vitória. Com Cristo somos mais que vencedores. Mas muitos daqueles que não criam, não acreditavam em Jesus, voltaram para trás. Não seja como um deles. Vá para a frente. O alvo é Jesus. Ele fez a sua promessa da vida eterna para conosco. Para mim, para você, para os nossos familiares. Se você voltar para trás, todo mundo da sua família vai voltar para trás. Porque você é a coluna. Deus te levantou na tua casa para liderar a tua família para Cristo Jesus. O inimigo está querendo desanimar muitos irmãos na fé para que volte para trás. Não faça isso como muitos discípulos fizeram. Eles abandonaram Jesus porque o discurso eles não conseguiam ouvir, era muito pesado. E então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Jesus queria saber se os 12 também queriam voltar para trás como os outros. Vamos ver o que eles responderam. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras da vida eterna. Simão Pedro entendeu que para onde ele vai? Se somente o Senhor Jesus tem palavras da vida eterna. Somente o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não queira voltar para trás. Somente o Senhor tem poder de palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se você crer no fundo do teu coração que Jesus Cristo é Filho de Deus e confessar que o Senhor Jesus é o teu Senhor e Salvador, você também vai ter a salvação da vida eterna. Faça sua confissão agora através desse vídeo, não perca essa oportunidade, porque Jesus Cristo está voltando. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Perguntou: não fui eu que escolhi vocês os 12? E um de vós é o diabo. Isso, dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Que palavra forte, palavra muito forte que Deus quer nos transmitir através desse vídeo. Você mesmo que está querendo voltar para trás, que já conheceu Jesus, quantos milagres Jesus fez por você e pela sua família. Não volte para trás. Não abandone Jesus como aqueles discípulos que abandonaram porque o discurso era muito pesado,
quem poderia ouvir? Não abandone Jesus, porque somente Ele tem o caminho, tem as palavras da vida eterna. Meditamos nessas palavras. Que Deus venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém?